a depoente Thaisa Hoffmann e também a sua defesa e o nosso relator, deputado Alfredo Gaspar. Queria começar, senhor presidente, tratando aqui do assunto que foi levantado por vários parlamentares, que é sobre a relação pessoal familiar da depoente com políticos no Paraná. Porque me parece muito claro, pelo que foi dito pelos parlamentares do governo, que a depoente não tem relação de parentesco, nem conhece a deputada federal, hoje ministra, Gleisi Hoffmann. Não sei se a depoente gostaria de confirmar essa informação, que não tem relação familiar ou pessoal, não conhece a ministra Gleisi Hoffmann. Vou permanecer em silêncio. Não, mas aí, presidente, eu acho que até é um desrespeito com a comissão, porque é uma questão de qualificação pessoal. Por mais que a gente diga, ó, a pessoa, quando ela dá a sua qualificação, ela disse, ela é solteira, casada, RG, CPF, agora... Vossa Excelência tem o direito de perguntar, mas não é uma pergunta sobre qualificação, Excelência. De certa forma mas eu vou passar a próxima, mas assim que nascem as suspeitas, porque eu estava esperando que ela me confirmasse que não é parente ou não conhece Gleisi Hoffmann, como foi dito pelo pessoal aqui do governo do PT. Mas a minha resposta, deputado Zé Mendeiros, aliás, a resposta depoente a mim foi que não vai responder. Então, aquilo que os deputados do PT disseram fica sob suspeita. Porque eu passaria a próxima pergunta. Eu perguntaria a ela, se confirmando que não conhece Gleisi Hoffmann, nem é parente dela, senhor relator, eu passaria a próxima pergunta. Por que a senhora não quis responder quando o relator perguntou se é parente de algum político no Paraná, ou se conhece algum político no Paraná? Porque se não era sobre a Gleisi Hoffmann, talvez ela se manteve em silêncio em virtude de uma outra conexão com algum outro político no Paraná ou em outro político no Brasil, mas pelo visto a depoente prefere não responder. Confere? O silêncio é um direito constitucional e isso não quer dizer que eu sou culpada, nem sim, nem não. É um direito constitucional. Eu não estou acusando a senhora de nada. Eu ter um irmão, um primo, um tio, um familiar, um conhecido na política não é uma imputação de crime de forma nenhuma. Assim, a senhora tem direito ao silêncio, sem dúvida nenhuma, mas essa não é uma imputação criminal e eu não vejo como essa pergunta poderia vir a incriminá-la, a não ser que alguma relação com Gleisi Hoffmann ou com algum político possa levar a uma imputação criminal. É isso. Então, assim, estão acusando de gente de fazer fake news, mas no mínimo fica aqui sob suspeição a relação pessoal ou familiar da depoente com a ministra Gleisi Hoffmann ou com outro político do Paraná. Simples. E é a minha interpretação do que está acontecendo aqui, do que foi dito. Agora, vamos para a situação mesmo das empresas, entre aspas, eu gosto de dizer sempre isso, do senhor Camilo e também da senhora Thaisa Hoffmann, que tiveram uma ligação muito próxima. Foram passadas às empresas do Careca mais de 11 milhões, 10 milhões e meio de reais para a Curitiba Consultoria. Certo? E eu lembro que aqui o Careca não soube especificar que serviços seriam esses que foram solicitados ou pagos da Curitiba. E a depoente diz que trabalhou, que prestou serviços, mas prefere permanecer em silêncio. Se é uma empresa idônea que prestou serviços, que está tudo certo, a pessoa que é responsável pela empresa não tem problema nenhum em vir aqui e dizer: prestamos tal e tal serviço, foi um aplicativo, foi um atendimento prestado ao cidadão, mas ela prefere permanecer em silêncio. É direito constitucional, mas cá para nós. Aqui, nesta CPI, nós estamos atrás da verdade. A verdade só pode ser encontrada se for de fato pronunciada. E aquela verdade que nós temos até agora é que a Curitiba Consultoria foi criada para lavar dinheiro do roubo dos aposentados. Não é à toa, senhor presidente, que aqui mais uma vez o esposo, ou o companheiro, não sei, ex-esposo da
depoente, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, tem sido acusado por alguns parlamentares de ter sido erradamente mantido no governo Lula, que ele devia ter sido demitido. Pois bem, está aqui o currículo dele. Ele é procurador federal de carreira e o primeiro cargo que ele teve foi no governo do PT. Em 2008, foi assessor da Casa Civil da presidência do presidente Lula, quando a ministra era Dilma. Depois, ele foi coordenador geral de processo administrativo disciplinar. Esse primeiro cargo, se eu não disse o ano, foi em 2008. 2008, quase 20 anos atrás. Depois, em 2011, teve outro cargo na consultoria jurídica do Ministério da Previdência Social. 2013, 2014, também Dilma presidente, anterior Dilma presidente, com Garibaldi Alves, consultor jurídico substituto. 2014, consultor jurídico do Ministério da Previdência Social. Depois foi presidente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar em 2014. Até depois, no governo Temer, ser procurador-chefe da Previc. No governo Bolsonaro, 2020, procurador-chefe do INSS. 2022, consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência, também no governo Bolsonaro. E no governo do Lula, foi nomeado pelo chefe de gabinete do ministro Carlos Lupe, Marcelo Panella, como coordenador-geral de matéria de licitações e patrimônio, para finalmente ser procurador-chefe do INSS em 29 de setembro de 2023. Está aqui o currículo. Então, quer dizer, está toda digital do PT desde o início. E o que surpreende, talvez, senhor presidente, é que essa pessoa que estava lá atrás, em 2008, no governo Lula, senador Girão, tem esposa, que está aqui, ou ex-esposa, que abriu a Curitiba Consultoria, sabe quando? No dia 1º de novembro de 2022. Acabou o segundo turno, Lula declarado vitorioso, abriram a consultoria que recebeu, Jordi, 10 milhões e meio de reais das empresas do Careca. Então aqui a gente vê que é um esquema, uma engrenagem que vem funcionando há anos, há décadas no INSS de corrupção e que teve momentos de mais corrupção, de menos corrupção, mas com essa explosão durante o governo Lula, com uma consultoria que foi aberta logo após a vitória no segundo turno, e aí a gente sabe que houve todo o governo de transição, todas as pessoas lá. Aí é o seguinte, a gente vê aqui a depoente, né, entendo, situação que fragiliza qualquer pessoa, dizendo que esse aqui é um ambiente hostil e constrangedor. Thaisa Hoffmann, aqui ninguém está para ser bonzinho, nem malvadão. Aqui está todo mundo buscando a verdade, está todo mundo buscando investigar. Uns com mais veemência, outros com menos, mas todos, pelo menos a gente esperava que fosse assim. O PT vive dizendo que quer investigar, mas blinda uns tantos aqui. Mas todos aqui, pelo menos em tese, estão aqui para buscar investigar. Então, se é um ambiente hostil para quem roubou dos aposentados, então que assim seja. Se é assim interpretado, que é um ambiente hostil para quem cometeu crimes, que seja. Porque aqui, mesmo sem querer ser malvadão ou bonzinho, nós temos que ir atrás da verdade, a gente tem que ser duro com os fatos, e os fatos são duros. E a lei também é dura. Dura lex sed lex. A lei precisa ser cumprida nesse país, senhor presidente. E se há um ambiente hostil em que Thaisa Hoffmann e Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, bem como Careca do INSS e tantos outros, se há um ambiente hostil em que essas pessoas frequentaram, foi o ambiente em que se deu essa roubalheira dos aposentados do INSS. E aí eu queria perguntar para a senhora Thaisa se ela sabia que esse dinheiro que passava por essas empresas de fachada, esses CNPJs, para lavar dinheiro, era dinheiro roubado dos aposentados. Eu vou dizer de novo que o ambiente hostil é pelo pré-julgamento. E é por isso que a minha defesa optou pelo silêncio, pelo pré-julgamento. Eu fiz uma pergunta e não estou fazendo pré-julgamento. Estou perguntando se a senhora sabia... permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. A senhora sabia se o dinheiro era do roubo dos aposentados? Eu prestei o meu serviço e isso está comprovado. E eu vou permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. E depois que saiu o escândalo na mídia, operação da Polícia Federal, como a senhora se sentiu ao ver que estava exposto no público que o dinheiro que passou por essas empresas de fachada era dinheiro do roubo do INSS dos aposentados? Eu vou permanecer em silêncio, Excelência. Obrigada.